E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. Nesse vídeo nós vamos responder a seguinte pergunta: qual é a medida do ângulo A? E para responder a esta pergunta, nós vamos levar em consideração esta imagem que nós temos aqui e as informações que nós temos abaixo em relação às medidas dos segmentos AB, BC e CD. Mas antes de resolvermos este problema, já deixe o seu like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, porque assim você acompanha todas as novidades postadas aqui diariamente. Então vamos agora para a resolução deste problema. Nós vamos começar levando em consideração essas medidas que nós temos aqui embaixo, que indicam que o segmento AB tem a mesma medida do segmento BC, que também tem a mesma medida do segmento CD. Ou seja, se nós indicarmos essas medidas aqui nessa figura, nós temos que o segmento AB possui a mesma medida do segmento BC, que também possui a mesma medida do segmento CD. E para indicar essas mesmas medidas, nós fizemos essas marcações aqui nestes três segmentos. E essas marcações são relevantes porque assim nós conseguimos concluir que os triângulos ABC e BCD são triângulos isósceles. Ou seja, esses triângulos possuem dois lados com mesma medida. No caso do triângulo ABC, os lados que são congruentes são os lados AB e BC. E no caso do triângulo BCD, os lados que são congruentes são os lados BC e CD. E levando em consideração essas informações e também a medida deste ângulo, que é um ângulo externo em relação à medida do ângulo D do triângulo BCD, nós podemos concluir qual é a medida do ângulo D, uma vez que este ângulo somado com 110 resulta em 180. Portanto, a medida deste ângulo D será dada pela diferença entre 180 e 110. Ou seja, para determinar esta medida basta subtrair 110 de 180. Cujo resultado é igual a 70. Portanto, o ângulo D mede 70 graus. E levando em consideração que o triângulo BCD é um triângulo isósceles, nós podemos utilizar uma das propriedades dos triângulos isósceles, que relaciona os dois ângulos que nós temos na base. E a base desse triângulo isósceles é igual a BD. Mas o que nós sabemos a respeito das medidas dos ângulos da base de um triângulo isósceles? Nós sabemos que os ângulos da base de um triângulo isósceles são congruentes. O que significa que se o ângulo D mede 70 graus, então o ângulo B possui exatamente a mesma medida, ou seja, esses dois ângulos medem 70 graus. E tendo em conta essa informação, agora nós conseguimos determinar a medida desse ângulo externo em relação ao ângulo B do triângulo BCD, que simultaneamente é um ângulo interno do triângulo ABC, e para determinar a medida desse ângulo basta subtrair 70 de 180. Ou seja, isso significa que ele terá a mesma medida deste ângulo aqui, portanto ele mede 110 graus, uma vez que 180 menos 70 resulta em 110. E levando em consideração que o triângulo ABC também é um triângulo isósceles, e nesse caso a base desse triângulo é o lado AC, nós vamos utilizar essa mesma informação, na qual nós temos que os ângulos da base de um triângulo isósceles são congruentes, ou seja, o ângulo A tem a mesma medida do ângulo C, portanto, ambos os ângulos têm medida igual a A. E nesse ponto, como o nosso objetivo é determinar a medida do ângulo A, e nós temos informações a respeito dos três ângulos deste triângulo, nós podemos utilizar um resultado que envolve a soma dos ângulos internos de um triângulo. E por meio desse resultado, nós temos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Isso significa que se nós somarmos essas três medidas, nós teremos um resultado igual a 180 graus. Ou seja, eu posso escrever a seguinte igualdade, que o ângulo A somado com o ângulo A somado com 110 resulta em 180. E dessa forma eu tenho aqui uma equação do primeiro grau. E para determinar a medida do ângulo A, basta resolver esta equação. E pensando aqui no membro esquerdo que eu tenho da igualdade, eu tenho A mais A, cujo resultado é igual a 2A. Portanto, eu sei que 2A somado com 110 resulta em 180. E nesse ponto eu posso subtrair 110 em ambos os membros da igualdade, e aqui no membro esquerdo eu terei apenas 2A. E no membro direito eu terei 180 menos 110, cujo resultado é igual a 70. Portanto, eu sei que duas vezes a medida do ângulo A resulta em 70. E para determinar a medida do ângulo A, basta dividir 70 por 2. Que é a operação inversa desta multiplicação.
E ao resolver este cálculo, eu vou concluir que o ângulo A mede 35 graus, uma vez que 2 vezes 35 resulta em 70. Portanto, deste modo, nós já podemos responder a pergunta do problema e nós sabemos que a medida do ângulo A é igual a 35 graus. E como você resolveu este problema? Você utilizou essa mesma estratégia? Você utilizou uma estratégia diferente? Você ficou com alguma dúvida em algum ponto da explicação apresentada? Em todo caso, escreva para mim nos comentários. Assim podemos compartilhar diferentes ideias e estratégias a respeito da resolução deste problema. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque assim você acompanha todos os vídeos postados aqui diariamente. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.